Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Iniciando agora a disciplina de jardinagem e paisagismo, nós vamos trabalhar com os grupos de plantas ornamentais e dando sequência aos gramados. Esta semana nós vamos trabalhar com árvores e arbustos. Alguns exemplos de árvores ornamentais que podem ser utilizadas em praças, em jardins, são ipê amarelo. Apesar de florescer uma vez ao ano e a durabilidade das flores ser curta, mas a beleza dele é impressionante. Entre os ipês, nós temos as colorações amarelo, roxo, branco e rosa, cada um mais lindo do que o outro, apesar da preferência dos brasileiros ser o ipê amarelo. Aqui uma outra planta, o flamboyant, uma planta muito utilizada em projetos de paisagismo. Algumas cidades é muito comum. No campus Muzambinho nós temos alguns exemplares de flamboyant. Ele tem a copa bem aberta, com as flores que têm colorações que vai desde um coral mais alaranjado até um vermelho intenso. Uma planta muito bonita dentro dos projetos de paisagismo. Porém, tanto o ipê quanto o flamboyant devem ser recomendados para áreas maiores. Em pequenos jardins e jardins de porte médio, são plantas que não são recomendadas. Aqui nós temos a cássia imperial, chamada também de chuva de ouro, uma planta muito bonita, o amarelo muito intenso combinado com o verde das folhas, traz uma beleza muito diferenciada essa planta. Outra planta em um jardim já formado, que é o cinamomo, muito utilizado também em projetos de paisagismo. E o que vocês podem observar nessas árvores, que a ramificação ela ocorre a partir de uma determinada altura. Ou seja, são plantas que não têm ramificações próximas à base das plantas, né? Aqui nós temos os jardins residenciais com bastante espécies, né, de árvores. Então, quer dizer, vocês podem ver que é um jardim grande, um jardim de porte grande, um jardim bonito de uma residência, onde nós conseguimos aí trabalhar com inúmeras espécies de árvores ornamentais. Aqui nós temos outro exemplo de jardim residencial, com inúmeras árvores ao fundo, né, formando inclusive um bosque, com muitas forrações de floríferas, então dando um contraste muito bonito entre a grama, as árvores, arbustos também, pinheiros. Então vocês podem ver que o colorido é bem intenso. No entanto, é um jardim que demanda muita mão de obra para que ele se conserve bonito. Aqui nós temos também o uso de árvores na arborização urbana, né? A arborização urbana, aqui no estado de Minas Gerais, a CEMIG, que é o concessionário de luz elétrica, ela tem um manual de arborização urbana. Eu vou deixar o arquivo
na plataforma, se alguém tiver alguma curiosidade em estar observando, que são plantas que são recomendadas hoje para áreas urbanas. Então, geralmente são plantas que não têm porte tão alto e que não demandam poda. Aqui nós podemos observar que é uma alameda de sibipiruna. As sibipirunas, gente, são as plantas que tem ali em frente o prédio da biologia, no campus Muzambinho. São plantas de porte alto, com uma floração amarela. São plantas muito bonitas, porém elas não são recomendadas para locais onde tem fiação elétrica, porque o porte delas é alto. Então, vocês podem observar também que no tronco dessa planta não tem ramificação, característica típica de uma árvore, para que vocês não confundam árvores com arbustos. Então tá. Então vamos entender agora como são os arbustos e para a gente conseguir diferenciar uma árvore de um arbusto. Então, os arbustos, gente, eles são espécies vegetais lenhosas, ou seja, formam lenho, assim como as árvores, ou semilenhosas, né, que tem parte do caule lenhoso. Só que a ramificação deles é desde a base, diferente da árvore. Então, por exemplo, é bem diferente eu ter uma árvore e um arbusto. Então, como podemos observar aqui, o caule, ele forma os novos ramos desde a base da planta, bem próximo ao solo. E os arbustos, uma característica que eles têm é que eles são de porte médio. Eles têm uma altura média de aproximadamente 4 metros. Então, eles apresentam uma facilidade para a formação de maciços uniformes. Geralmente, eles têm uma floração muito bonita na maioria deles. Destacam-se pela forma ou a coloração, por ocasião do florescimento ou pelo padrão da folhagem. Então, são espécies muito fáceis de serem trabalhadas, se formam rapidamente e dão um contraste muito bonito em projetos de paisagismo. Aqui nós podemos observar dois exemplos de inúmeros arbustos ornamentais que nós temos. Aqui nós temos o hibisco, chamado também de beijo, como pode ser observada, a ramificação que ele apresenta bem próximo à base, uma planta muito bonita, a origem dela é asiática e o hibisco ele não produz nem fruto nem semente nas condições ambientais no Brasil. Porém, a propagação dele é feita por estaquia ou por enxertia, dois métodos de propagação que nós vamos estudar durante a disciplina de jardinagem e paisagismo. E aqui nós temos também o manacá da serra, um arbusto muito utilizado em projetos de paisagismo. Como pode ser observado, a divisão do caule ocorre bem próxima à base da planta, então ele é um arbusto. A coloração das flores, muito bonita, muito intensa, é uma planta nativa da Mata Atlântica, então é planta nativa brasileira. Aqui nós temos também o uso de arbustos em alamedas. Esse arbusto aqui é uma quaresmeira, ela também é uma planta nativa da Mata Atlântica, é muito usado em praças, em ruas, para formar as alamedas. O que seria uma alameda? Uma planta da mesma espécie, uma seguida da outra, no mesmo espaçamento. A quaresmeira, ela tem essa denominação porque a floração dela geralmente coincide com a época da quaresma, então por isso o nome. Nós temos uma diversidade de cores de quaresmeira, porém as mais comuns de serem utilizadas são as de coloração roxo e rosa.
Gente, então eu vou deixar um vídeo sobre árvores e arbustos para vocês poderem assistir e também um arquivo sobre as árvores para arborização urbana aqui para o estado de Minas Gerais, feito pela CEMIG. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima semana.